Opa! Você tá bom? Nick aqui falando. Hoje a pergunta é um pouco mais séria, ao mesmo tempo que ela se torna um pouco trabalhosa, e é um assunto que de verdade eu prefiro não ficar entrando muito no meu canal, mas é necessário pelo menos ter algo assim falando, né? Que é: por que você não deve se prender em política e em políticos? É uma pergunta um pouco diferente, né, das reflexões que a gente faz no canal. Só que ela tem a ver, tem muito a ver. Em geral, aqui nos vídeos eu gosto de trabalhar muito a ideia de alguma forma, um conceito mais de um aprendizado, que eu chamo assim, poderia assim dizer, um aprendizado positivo, ou seja, um aprendizado do que é, em vez de um aprendizado do que não é. O que eu quero dizer? A gente vive num mundo hoje em que todos os argumentos que as pessoas acabam utilizando é: isso não é aquilo. O que eu quero dizer? Sei lá, se você tem, você tem um chinelo, tá? Nesse chinelo aqui, vai ter um monte de gente falando assim: olha, o que é isso aqui? Aí a pessoa vai lá e fala assim: ó, isso aqui não é uma porta, isso aqui não é uma parede, isso aqui não é um teto, isso aqui não é uma grama, isso aqui não é uma árvore. Mas a pergunta é: o que é isso aqui? E aí, quando você pergunta o que é isso aqui, no caso, o que é isso? No caso, um chinelo. Quando eu vejo essas autoridades, quando eu vejo essas pessoas que de algum jeito se chamam, foram determinadas como especialistas, todas elas fogem de perguntas. Colocam, como se falam, espantalhos. E aí, a depender de quem esteja ouvindo a mensagem, cara, aquela pessoa vai ficar perdida, coitada. Esse é um outro problema também, sabe? A gente vive num mundo tão estranho. Eu não estou falando que isso de algum jeito é ruim, faz parte de algum jeito da profecia. Não vou falar nem da profecia, mas dos comentários que Jesus de algum jeito fala sobre o fim dos tempos, os momentos derradeiros, e esse sim é meu modelo existencial, como eu já tenho falado em outros vídeos. Eu acredito em Jesus. Você pode ter uma compreensão diferenciada sobre a transcendência, sobre a espiritualidade, mas eu tenho que ser verdadeiro e expor aqui o que eu penso de fato. Então, eu acredito que Jesus seja o centro da explicação das coisas que estão acontecendo no mundo agora. E quando eu observo ele como uma chave, eu de algum jeito tenho respostas para isso para as coisas que estão acontecendo. E muitas vezes, quando você olha as pessoas do seu entorno, talvez você não seja paciente, ou você não consiga ter aquela compreensão de que o outro não esteja entendendo. E isso, de algum jeito, dentro do próprio pedido de Jesus, amai ao próximo como a ti mesmo, amai ao próximo como eu vos amei. Ou seja, ele não teve paciência, cara. A gente também tem que ser paciente. Cada um de acordo com a sua possibilidade, cada um de acordo com o seu entendimento. Então, quando isso acontece, e aí você traz essa pergunta: ok, mas por que eu não devo acreditar? Por que eu não devo confiar em política e em políticos agora nesse momento? É porque isso não vai te edificar como ser humano, como um indivíduo. A preocupação do meu canal nesse instante é trazer para você algo que eu também não tinha, mas que Deus de algum jeito permitiu com que eu resgatasse. Que é essa percepção da individualidade, do ser. Se você existe é porque Deus quis que você existisse. Então, alguém sim, esse próprio Deus, o Criador, tem uma preocupação enorme com você. Se Ele permitiu com que você existisse no tempo e no espaço, é porque de alguma forma você é muito importante para Ele. Problema dos outros. Se aquele ditado que as pessoas falam assim: olha, ninguém é insubstituível. Eu já comentei isso também aqui no canal. Mentira. É uma mentira que colocaram na tua cabeça. Você é insubstituível. Vocês falam ninguém é insubstituível, é que você é totalmente trocável. É como se você fosse uma mercadoria. Isso é uma mentira, porque para Deus não é assim que funciona. Você tem um papelzinho aqui em terra.
E aí, quando você pensa em político e em política, você está invertendo essa ordem. Você está entrando dentro de uma coisa que aconteceu lá no passado, que é o tal do contrato social. Que todo mundo hoje já reparou. A gente aqui está utilizando o quê? Uma rede social. Existem diversas redes sociais. Toda vez, se você abrir esse aplicativo aqui, ou qualquer outro, vai ter um contrato. Um contrato para essa rede. Esses contratos, por vezes, eles conversam, outros não. Mas a ideia do contrato social que veio lá de trás é como se você, de algum jeito, você negasse a sua individualidade. Porque Deus, ele não fez contrato com você. Você se lembra de quando você nasceu aqui em terra, você assinou um papelzinho e falou, olha, tem que ser desse jeito? Não foi assim, né? Porque o contrato que Deus fez com você de algum jeito está aqui, ó, no seu coração. Que Jesus, de algum jeito, ele traz através daquelas palavras. Em que não matarás, não roubarás, não adulterarás, e assim vai. E vos trarei um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, se você não tem capacidade de amar o próximo como você se ama, porque o ser humano, ele é um ser imperfeito e complexo, muitas vezes ele não vai ter essa compreensão. Você pode entender através da história do próprio Jesus, porque amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Você, caramba, para fazer o que ele fez não é fácil, e realmente não é. Mas se você busca a verdade e tenta se aproximar dele, e eu considero esse o meu modelo existencial, por isso que eu estou deixando claro, não é fácil. Se você tem uma outra percepção da espiritualidade, da transcendência, observa o que é bom, ou pelo menos o que conversa com o seu coração. Quando você observa política e político, eles não representam de fato o que faz parte do real, do mundo real. É apenas uma situação transitória, passageira. Por isso que você está vendo tanta confusão. Você já reparou que, de algum jeito, no mundo que estamos vivendo, é uma luta da individualidade e da coletividade? Ou seja, se você é um indivíduo e você reconhece o outro indivíduo, ambos são especiais, ambos vão ter ações, movimentos diferentes, e aí existe uma beleza. E, de algum jeito, estão alcançando Deus através das suas verdades. E não estou falando das suas verdades que são deles. Não é isso não. Das verdades que eles receberam, eles conseguiram captar através do seu coração para que se aproximassem do Pai. Quando você observa a coletividade, não. A coletividade é uma coisa muito burra. Por que ela é burra? Porque ela defende o coletivo e nunca o indivíduo. Não existe um conjunto de xícaras sem uma xícara. E aí a coletividade, ela ganha força por regras contratuais, abstratas, que não representam um mundo real. O que você faz nesse momento? Você, como indivíduo, você observa, analisa de forma estratégica, conversa com Deus para saber quais seriam suas melhores ações para esse momento que você vive. Cada pessoa que existe no tempo, ou seja, ao longo de todo esse tempo, no espaço, ou seja, ao longo de toda a história física do ser humano, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja no Japão, seja em qualquer lugar, em qualquer tempo, todo indivíduo teve que ser estratégico. Teve que, de algum jeito, usar da sua inteligência, e eu não falo inteligência com a ideia da erudição, como muitos falam. Não, não é isso. Inteligência é a capacidade que o homem possui, dada por Deus, de perceber e observar a realidade, o que é real. Ou seja, aquilo que está orientado pelo próprio Deus, para que ele, de alguma forma, alcance esse próprio Deus. Isso é inteligência. Então, ao longo do tempo, houveram indivíduos que, em situações difíceis, tiveram que usar a sua inteligência. Mas olha que legal, olha que interessante, que você só pode ser considerado inteligente, de fato, se você está próximo desse Deus, porque é uma relação. O conhecimento vem dessa inteligência, dessa recepção dessas ideias que Deus lhe dá
em comunhão com Ele. Por isso que você vai ver muita ignorância nesse momento, muitas ilusões, muitas fantasias. Como existiram em outros momentos, eu acredito que hoje talvez esteja um pouco mais intenso em função da nossa comunicação, mesmo porque eu estou me comunicando com você aqui, passando esse pensamento que recebi em determinado momento através desse videozinho aqui, e você está captando aí do outro lado. Mas isso não era possível há 30, 40 anos atrás. Hoje pessoas normais, tanto quanto eu e você, temos a possibilidade de conhecer aquilo que Deus gostaria que nós conhecêssemos. E usando diversas ferramentas, porque quando eu falo celular, eu estou falando de uma ferramenta, mas eu, como o responsável por essa fala, eu também sou uma ferramenta. E você, ao ouvir também, você é uma ferramenta. Quando você compartilha esse tipo de pensamento que eu estou compartilhando com você, aquele que recebeu também passa a ser uma ferramenta. E isso não era possível no passado e é possível hoje. Então, pensando em toda essa análise, não se prenda à política e não se prenda a político, porque são contratos que de fato você não assinou, e se você acredita ter assinado, você vive uma grande ilusão. Seja estratégico. Converse com Deus para que Ele ilumine os seus pensamentos e que de alguma forma você consiga se preservar a sua individualidade no que é bom, no que é belo, no que é justo perante o próprio Deus. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir. Gostaria de saber o seu comentário e até o próximo vídeo. Caminhe comigo nesse canal.